para quem está perto. Quem crê faz a diferença. Queridos, eu quero essa noite, com a permissão de Deus, tocar e tratar de um assunto que todos nós, com certeza, já temos observado e temos certeza que o Espírito Santo de Deus, lá no fundo, já informou e já indicou a cada um dos senhores. É bem verdade que todos os senhores leitores da Bíblia sabem que Josafá foi um dos reis de Judá, onde o Senhor usou para fazer a diferença. Ele é chamado de o primeiro rei, onde o Senhor dá estabilidade, conforto, depois de Ezequias. Os senhores verão na caminhada da história de Judá que vários reis se passaram. Vários reis fizeram história, mas Josafá foi um dos reis que se enriqueceu de uma forma tão grande que as pessoas que o admiravam, que olhavam para ele, passavam a ficar fascinadas com o que Deus realizou na sua história. Os estudantes de teologia, os sábios e mestres da Bíblia, sabem que o maior pecado de Josafá foi se aprofundar na sua própria riqueza. Foi quando ele parou de administrar a casa de Deus, os cuidados da casa de Deus, como governador e um dos homens que era rei sobre Judá, tinha intenção de levar o povo para mais perto de Deus. E ele começou a se preocupar com a marinha mercante, com os navios mais belos e caros do seu tempo. Mas isto é o que a Bíblia localiza como final do seu ministério. Mas aqui nós estamos diante de um texto onde Josafá havia sido acabado de se empossar em Judá, onde Deus estava com ele prosperando o seu caminho, mostrando grandes milagres no seu ministério, onde todos que o acompanhavam e estavam perto dele sabiam que ele era alguém abençoado e que tinha a bênção de Deus. Porém, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no melhor momento de Josafá, os reis se prepararam para atacar Judá e saquear tudo que ele tinha, vendo que Josafá estava crescendo e possuía muitos bens. Então se ajuntaram reis dos amalequitas, os reis de Moabe, e se juntaram contra ele um grande exército, onde a Bíblia não chega a mencionar. Só é contado 3 exércitos gigantescos que vão contra Josafá. A Bíblia diz que Josafá então fica preocupado, porque até então Josafá não possuía homens o suficiente para debater no exército. E ele sabia que se ele insistisse, esses homens entrariam na cidade e acabariam com as mulheres e as crianças de todo Judá. Então Judá deixaria de existir. Como bom rei, ele se sente flexível diante da situação, então ele pergunta a si mesmo: será que vale a pena eu entregar a prata, o ouro e o bronze que temos e tudo aquilo que temos acumulado como riqueza em Judá para esses homens? Não vai adiantar. Eles vão tomar a nossa prata, o nosso ouro, o nosso bronze e ainda vão levar as nossas famílias, vão escravizar as nossas mulheres e filhos, vão acabar com os nossos guerreiros. Você vai ler o texto e vai ver Josafá fazendo uma oração bela diante de Deus. De todos os versículos que ele fala com Deus, um é específico. Ele diz: Deus, em todo o tempo os meus olhos foram colocados em ti. Em nenhum momento eu desviei o meu olhar da sua presença. Nós sempre confiamos no Senhor, sempre deixamos a nossa vida nas tuas mãos, e agora nós estamos na mão de reis oponentes que têm força para acabar com a gente. O que é que a gente faz? E a Bíblia diz que ele está falando com Deus no santuário, e Deus, como um profeta pouco conhecido na Bíblia, e poucos talvez nem hajam ouvido falar do seu nome, Jezreel. Jezreel é tomado por Deus, coloca as mãos na cabeça dele e fala para Josafá. Agora não é mais um menino, é Deus que o toma, aquele moço, e ele começa a dizer: ei Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar. Esse é o versículo que todos os pregadores pregam, esse é o versículo mais conhecido das campanhas de circulação. Nesta peleja não tereis que pelejar. Para, fique em pé e vê o livramento que o Senhor fará ajudar neste dia. Deus então fala com ele desta forma, mas nos versículos sequentes, os senhores verão Deus dizendo a ele: organiza os teus instrumentos, organiza tudo que tu tens e vai em contra dos inimigos. Espera aí, irmão, para quem já estava com medo, da onde é que ia tirar exército para ir contra o inimigo se ele não tinha? Então Deus está dizendo: além de você ir para a batalha contra os seus inimigos, você não vai levar espada nem escudo. Mas vejam os senhores que ainda assim, mesmo Deus falando com Josafá, ele levou infantaria de homens armados.
Sinal que no fundo, Josafá disse: eu não sei o que é que Deus vai fazer lá, vai que precisa a gente batalhar de alguma forma, vai acontecer. No final, ele ficou meio, sabe, irmão, titubeando no meio da luta. E eu preciso dizer algo a você, não é aqui que eu vou ficar, eu quero ir um pouco mais adiante, mas eu preciso lembrar uma coisa a você: Deus não aceita ser duvidado por ninguém. Quer milagre? Quer ser abençoado? Quer ver Deus fazer maravilhas? Fica onde Deus mandou você ficar. Faça o que Deus mandou você fazer. Permaneça onde Deus mandou você permanecer. Se Deus disse cala a boca, cale a boca, irmão. Se Deus disse não dá um passo na frente, não dá mais nem um passo. Se Deus disse não faz do teu jeito, Deus vai dizendo aquieta-te. E tu vai saber que eu sou Deus que trabalha pela vida daqueles que esperam nas minhas mãos. Deus não pode agir quando você age. Deus não pode operar quando você opera. Deus não pode entrar quando você já entrou. Deus não pode fazer algo que você mesmo possa fazer. Deus só fará aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Fale para alguém perto de você só para ele sentir. Diga: Deus só vai fazer o que você não pode. Adão, um dos profetas que a Bíblia chega a chamar de um dos profetas possuídos por Deus, que na época ele é tomado por Deus de uma forma tão grande, ele vive num período de escassez em Samaria. Você vai encontrar a história deste homem, quando Deus o usa para fazer a diferença lá em Samaria. A Bíblia é quem diz que este profeta é tomado por Deus de uma forma grande. Eliseu era o homem que banhava as mãos de Elias, pois ele era o sucessor de Elias. Ele tinha um grande nome em Israel, mas a Bíblia diz que um dia toda Israel estava com fome. A Bíblia diz que os assírios cercaram Israel ao ponto de Israel não ter forças para sair da cidade. Então não podia comprar e não podia sair para vender. Eles estavam cercados. Os assírios tinham medo de invadir Israel porque não sabiam surpresa do exército. Então, em pouco número, eles cercaram com camelos e cavalos ao redor de Samaria, onde ninguém podia sair. E a Bíblia tem diz que o povo começou a passar fome, mas fome mesmo de verdade. A Bíblia chega a contar sobre um traste da história, mostrando que as mulheres estavam brigando entre si. Por quê? Porque elas não podiam comer, estavam morrendo de fome. Então as duas negociaram filhos. Já leu essa passagem? Segunda Reis, você vai encontrar as mulheres negociando o próprio filho, irmão. A Bíblia diz que uma mulher diz: olha, comamos o seu filho hoje e amanhã a gente come o meu. Irmão, vocês acreditam que a Bíblia diz que essa mulher matou o filho, fez um sopado do menino e eles jantaram o menino? Quando foi no outro dia para comer o filho da outra que estava no contrato, ela escondeu o menino. Aí deu briga. Não, você comeu meu filho ontem na guerra e hoje não vai comer o seu. Aí não, a briga foi parar no palácio. A Bíblia diz que quando a briga chegou no palácio, o rei rasgou as vestes, diz que situação que a gente chegou, que estado de miséria é esse? Vai falar com o nome de Deus. Foram até a casa de Eliseu, quando bateram na porta, mal entraram, Deus já tinha comunicado a Eliseu. E Eliseu disse: ei, fique em paz, porque amanhã, nessa mesma hora, vocês estão vendo a miséria que está aí? Vocês estão vendo a escassez que está aí? Pois guarda o que eu estou dizendo. Amanhã, nessa mesma hora, amanhã, irmão, o Espírito Santo está dizendo amanhã. Fale para alguém amanhã. Fale para ele amanhã. Diga para ele: se Deus disse amanhã, é amanhã. Que glória a Deus. Pastor, não dá tempo, mas é amanhã. Pastor, não diga que acredita, mas é amanhã. Pastor, não sei de onde vai vir, mas Deus está dizendo que é amanhã. Se não acredita que é amanhã, levante a mão, sacode o braço da dor. É o que eu disse aqui uma vez, vou dizer de novo. Deus disse para o camarada: sobe no pé de laranja que eu vou te dar um abacate. Aí ele para e diz assim: mas senhor, é um pé de laranja. Se Deus disse sobe, meu irmão, se Deus falou vai, porque lá em cima, no monte de laranja, vai ter um abacate para tu. Agora não, será que vai vir? Será que vai acontecer? Irmão, foi o que aconteceu lá no palácio. Quando Eliseu disse: amanhã haverá prosperidade. Hoje não tem nada, mas amanhã Deus está mandando dizer que amanhã vai haver fartura em Israel. Quem estava falando é o homem de... Esse é o maior defeito da igreja. Vocês acreditam nisso? Vai acabar o glória a Deus, gente, mas vocês me conhecem. Tudo que Deus me dá, eu entrego e não dou volta, né, irmão? Então olha para cá. Irmão, não adianta você vir aqui, ouvir uma palavra dessa, receber os louvores que foram dados a Deus aqui, te edificar, falar em língua estranha, sentir a presença de Deus, olhar para quem está do lado. Eu estou arrepiando, dá uma olhada aqui. Não adianta, meu irmão, você sentir tudo que você está sentindo e sair daqui amanhã, quando o inimigo aprontar qualquer uma, você começar a murmurar e dizer: eu sabia que Deus não estava comigo. Porque aí você vai estar demonstrando que está duvidando de Deus.